Você já sentiu que tudo estava perdido? Nossa Senhora Aparecida, ela não é apenas um símbolo, uma imagem bonita nas estradas ou nos altares. Nossa Senhora Aparecida é mãe. E mãe não abandona. Mãe sente, chora com a gente, se ajoelha ao lado do filho ferido. E quando esse filho já não tem mais forças para clamar, ela clama por ele. Ela leva as nossas dores até Jesus. Não como quem apenas pede, mas como quem suplica com autoridade de mãe, com amor de quem vive cada lágrima que cai do nosso rosto. E você sabe, quando Maria intercede, algo se move no céu. Você já pediu algo a ela com um coração em pedaços? Já fez aquela oração que não sai da boca, mas explode na alma? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Não é uma história qualquer, é um testemunho de fé, um momento de dor transformado em milagre, uma prova viva de que quando tudo parece perdido, Nossa Senhora Aparecida intercede com poder. Ela não espera você estar perfeito, não exige orações decoradas, nem promessas complicadas. O que ela quer é o seu coração sincero, a sua entrega verdadeira. E quando você a chama com fé, mesmo no escuro, mesmo aos prantos, ela vem com mansidão de mãe, mas com autoridade de rainha. E leva sua causa, a mais urgentíssima de todas, direto ao coração de Jesus. E quando o filho voa olhar da mãe, ele escuta. Ei, ele responde. Talvez você esteja agora com um coração aflito, enfrentando uma batalha que ninguém vê. Talvez só você e Deus saibam do peso que você está carregando. Mas eu te digo com toda a verdade do meu coração, você não está sozinho. E há uma oração forte, poderosa e cheia da presença de Maria, que pode mudar a direção da sua vida. Não é fórmula mágica, é fé encarnada. É esperança viva. É a oração da urgência, da confiança total, da entrega sem reservas. Enquanto você me ouve, talvez algo dentro de você já esteja se aquecendo. Um desejo de acreditar de novo, de tentar mais uma vez. Isso é a Mãe Aparecida, com todas as forças da sua alma. E sabe, isso é sinal de que o céu já está te escutando. Porque quando um filho volta o coração para Maria, ela não hesita, ela se levanta. E o que acontece a seguir é algo que você precisa ver com seus próprios olhos. Pode ser o que faltava para o milagre chegar até você. E talvez, nesse exato momento, enquanto você escuta tudo isso, algo dentro de você esteja dizendo: essa mensagem era para mim. Porque no fundo, o coração reconhece quando escuta uma verdade que vem do alto. E se tocou você, mesmo que de leve, se te lembrou de um momento difícil, ou despertou a vontade de se aproximar de Nossa Senhora Aparecida, que tipo de conteúdo toca seu coração? Se evoca, sente que quer caminhar mais perto da fé e da presença de Deus, se inscreve aqui no canal. Eu quero te acompanhar nessa jornada, lado a lado, com histórias que alimentam a alma e orações que transformam vidas. Sua participação aqui não é só bem-vindo, ela é essencial. É ela que faz essa comunidade crescer, que permite que a voz da Mãe Aparecida ecoe mais longe, chegue em lares quebrados, em corações desesperados, em vidas que precisam reencontrar a esperança. E é assim, juntos, com fé, que a gente vai preparando o caminho para o milagre. Porque o que você vai ouvir a seguir pode ser exatamente aquilo que sua alma estava esperando há tanto tempo. E quando a dor aperta de verdade, quando parece que o mundo ao nosso redor está desmoronando, e tudo o que resta é um silêncio angustiante, é aí que muitas pessoas descobrem o poder escondido na fé. Não aquela fé teórica, distante, mas a fé que nasce da necessidade. A fé crua, sem maquiagem, que surge quando não há mais para onde correr. Foi justamente nesse ponto que uma mulher, que vamos chamar aqui de Ana, descobriu a força que existe na intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ana havia perdido o emprego, era rimo de família, mãe de 2 filhos pequenos, e o marido também. Estava enfrentando dificuldades profissionais. As contas começaram a se acumular. A geladeira foi ficando vazia, e com isso, a esperança foi se esvaziando junto. As orações que antes eram rotineiras
passaram a ser clamores desesperados. Um dia, depois de tentar mais uma vez entregar currículos e ouvir mais um não, ela entrou numa capelinha simples, dessas quase esquecidas no meio da cidade. Lá estava a imagem da Mãe Aparecida. E ali, com os olhos cheios d'água, Ana se ajoelhou e disse apenas: "Cuida de mim." Não usou palavras difíceis. Não fez promessas que não conseguiria cumprir. Ela só se derramou como estava. Foi naquele instante que algo começou a mudar. Não por fora, mas por dentro. Uma paz estranha, quase contraditória diante do caos, tomou conta do seu coração. Era como se Nossa Senhora dissesse silenciosamente: "Eu ouvi." E quando uma mãe ouve, ela não cruza os braços. Na semana seguinte, Ana foi chamada para uma entrevista de emprego sem ter sequer enviado currículo para aquela vaga. A gerente disse que uma antiga ficha dela havia sido encontrada num arquivo antigo. Por algum motivo, sentiram que deviam chamá-la. O cargo era acima do que ela tinha antes. O salário, melhor. E os horários permitiam que ela continuasse cuidando dos filhos. Histórias como essa podem parecer coincidência para quem enxerga a vida só com os olhos da razão. Mas para quem conhece os bastidores da fé, para quem sabe que existe uma verdade oculta por trás de cada transformação, tido para mim, era para ser só mais um dia comum. O despertador tocou no mesmo horário. O café esquentava. No fogão, as crianças se preparavam para a escola, mas bastou abrir aquele envelope branco deixado em cima da mesa para que o chão parecesse sumir sob os pés. Uma demissão inesperada. Sem aviso, sem explicação clara, só a frase gelada: desligamento por reestruturação. E com ela, o coração disparado, a mente em branco e um peso no peito que só quem já passou por isso entende. Na mesma semana, veio a notícia de que um parente próximo estava gravemente doente. Um diagnóstico que ninguém esperava. E como se não bastasse, o silêncio dentro de casa ficou mais forte do que nunca. As conversas com o cônjuge, antes cheias de planos, agora viravam discussões vazias ou simples trocas de olhares cansados. Era como se tudo desmoronasse ao mesmo tempo. O que antes parecia uma fase difícil, agora tinha gosto de fim de linha. Mas o que pouca gente vê são os bastidores dessa dor. O que acontece dentro da alma. As perguntas sem resposta, a sensação de fracasso, o medo de não conseguir mais sustentar a família, de perder a saúde emocional, de ver tudo se perder. É aí que muita gente se fecha, se isola, e alguns até tentam seguir em frente na força do braço. Mas logo descobrem que tem batalha que é maior do que a lógica. É nesse ponto de ruptura que muitos encontram uma chave. A espiritualidade, não como o último recurso, mas como ponto de partida para uma verdadeira transformação interior. Foi nesse ponto que Ana, sim, aquela mulher da história anterior, entendeu algo profundo, que existia uma verdade oculta em tudo aquilo. Não era sobre o que ela estava perdendo, mas sobre o que ela precisava reencontrar. E reencontrou, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, um tipo de paz que não dependia das circunstâncias externas, uma confiança que não fazia sentido racional, mas que dava forças para continuar. Essa jornada de fé não começa quando o milagre acontece. Ela começa antes, quando você decide confiar mesmo sem ver, quando você se entrega sem saber como será o desfecho. É uma mudança de mentalidade, de postura diante da vida. É quando você escolhe olhar para o alto, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. E nesse processo, começa a perceber o impacto que isso tem, não só nas situações externas, mas também dentro de você. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque essa confiança que nasce da oração, especialmente quando feita através da intercessão de Nossa Senhora, menos carrega uma força que pode mudar não só o rumo da história, mas o seu modo de caminhar por ela. Escreve aí: tô nessa jornada também. Ana tentou de tudo. Procurou médicos especialistas, amigos, recebeu conselho errando em alguma coisa. Será que sua fé era fraca demais? E o mais doloroso, será que Deus havia se esquecido dela? Essas perguntas, que muitas vezes não são ditas em voz alta, moram nos bastidores da alma de quem está cansado. São pensamentos que surgem quando o esforço humano não basta mais, quando a lógica não explica,
quando as promessas parecem ter sido feitas para outros, mas não para você. A verdade oculta que Ana ainda não conseguia ver naquele momento é que, muitas vezes, é justamente nesse ponto onde a força humana acaba menos que começa a ação do céu. Há uma transformação silenciosa acontecendo quando a gente insiste em acreditar, mesmo sem sentir. Quando a gente continua rezando, mesmo sem ver resultado. Quando a gente caminha no escuro, confiando que a luz virá. Isso não é fraqueza, é fé em estado puro. Fé que não depende de emoção, mas de decisão. E foi essa decisão de continuar, mesmo cansada, que levou Ana a dobrar os joelhos diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida mais uma vez, dessa vez, sem discursos, sem pedidos elaborados, sem expectativa de resposta imediata, apenas com o coração entregue, naquele instante. Algo mudou, não por fora, mas por dentro. Foi como se uma presença invisível a envolvesse, como se uma voz suave dissesse: agora eu posso agir. E aí a gente entende algo que não se aprende em livros, que há momentos em que Deus permite o silêncio, não por indiferença, mas porque está trabalhando em áreas que a gente ainda nem imagina. E, muitas vezes, Ele age através da intercessão daquela que melhor o compreende, a mãe. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há uma sabedoria divina por trás desse tempo de espera e silêncio. E quando a gente começa a enxergar com os olhos da fé, tudo ganha um novo significado. Comenta aí. Eu sei como é esse silêncio. Foi ajoelhada como os jorros, pressionados contra o chão frio da capela, que Ana sentiu pela primeira vez, em muito tempo, que não estava sozinha. Diante da imagem simples de Nossa Senhora Aparecida, não havia plateia, não havia ensaio, não havia nada além do peso da alma cansada, do coração esvaziado de forças e da voz embargada que só conseguiu sussurrar: Mãe, me ajuda. Aquela não era uma oração construída com frases bonitas. Era o tipo de oração que vem quando tudo desmorona, direita, sincera, crua. E por isso mesmo, cheia de fé, ela não pediu por milagres extraordinários, não prometeu nada em troca. Ela só entregou. Entregou o medo, a angústia, a impotência, e fez isso como uma criança que corre para os braços da mãe, quando tudo parece perigoso demais. E foi ali, naquele exato instante. Ela não apenas roga por nós, ela se envolve, compromete. Ela participa do sofrimento com um amor que é diferente de qualquer outro. Naquele momento, Ana não sabia o que viria, mas saiu daquela capela com uma nova postura interior. Ela ainda não tinha respostas, mas já não carregava sozinha o peso das perguntas. É essa mudança de mentalidade, essa transformação silenciosa e profunda, menos que a intercessão de Nossa Senhora provoca em quem se abre com sinceridade. É como se ela dissesse: agora, deixa comigo. E é aí que os bastidores do céu começam a se mover. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o papel de Maria nesse ponto da jornada espiritual é enxergar uma verdade oculta que pode mudar completamente o jeito como você enfrenta seus próprios desafios. Comenta aí, Maria. Me ajuda também. A força da intercessão de Maria não está no barulho, na agitação ou nas grandes manifestações. Ela age no silêncio, na delicadeza, na firmeza serena de quem conhece os caminhos do céu e sabe exatamente onde tocar o coração de Jesus. Enquanto Ana voltava da capela, talvez nem ela mesma tivesse noção do que estava acontecendo nos bastidores espirituais. Mas ali, no invisível, Maria já se movia, porque quando uma mãe escuta o gemido de um filho, ela não espera o grito, ela sente antes mesmo da palavra ser dita. Essa é a verdade oculta que tantos ainda não enxergam. Maria não é uma ponte qualquer. Ela é a mãe que caminha conosco. E quando vê que um filho está no limite, que já fez tudo o que podia e ainda assim não saiu do lugar, ela entra em cena com um tipo de autoridade que nasce do amor. Ela não obriga Jesus, ela não comanda o céu, mas ela toca o filho com a força do vínculo que só uma mãe tem. E Jesus, que nunca resistiu
ao olhar da sua mãe. Escuta, é uma realidade espiritual que desafia a lógica, mas que carrega um impacto profundo, porque não se trata de transferir responsabilidades, mas de reconhecer que a nossa fé não caminha sozinha. Há uma aliança em movimento. E quando você confia sua causa à intercessão da Virgem Maria, não está pedindo que alguém resolva tudo por você. Está pedindo companhia, está pedindo socorro, está abrindo espaço para que a graça entre nas brechas, onde o esforço humano já não alcança. E é por isso que tantos milagres acontecem quando Maria é invocada, não porque ela faz magia, mas porque ela leva o nosso pedido com um amor que o céu inteiro respeita. Ela envolve a nossa causa com urgência, com lágrimas, com doçura, com coragem. E Jesus, ao ver sua mãe de joelhos, se compadece. Ele não nega Ângela, que disse sim com tanta entrega. Olhe e entregue tudo nas mãos de Deus. Foi exatamente aí que a resposta chegou. Não como ela imaginava, mas do jeito que ela precisava. O telefone tocou com uma proposta de emprego, uma vaga que nem sequer estava aberta oficialmente, mas que surgiu porque alguém lembrou dela e decidiu dar uma chance. O salário não era o maior, mas a paz que aquele momento trouxe não tinha preço. E dias depois, veio a notícia sobre o exame do seu familiar. O que antes era grave, agora mostrava sinais de regressão. Os médicos não conseguiam explicar com precisão. E sinceramente, Ana nem se importava mais com explicações humanas. Ela sabia que algo do alto havia se movido. E de forma quase simbólica, o relacionamento dentro de casa também começou a mudar. Não houve discursos nem grandes promessas. Houve olhares mais pacientes, palavras menos duras e uma disposição nova de recomeçar. Juntos. Esse é o impacto da fé que se rende. Quando você não tenta mais forçar os caminhos com as próprias mãos, mas permite que Deus conduza e que Maria interceda, o que antes parecia estagnado começa a fluir. Pode demorar, pode vir de forma diferente do que você queria, mas vem. E quando vem, você percebe que não se trata apenas da solução de um problema. É uma transformação interna, uma mudança de mentalidade. Porque, no fundo, o maior milagre nem sempre é aquilo que acontece ao redor menos, mas o que acontece dentro. Ana não saiu ilesa da dor, mas saiu fortalecida. Saiu com cicatrizes, sim, mas também com a certeza de que foi sustentada por uma graça que ultrapassa o entendimento humano. E isso muda tudo, porque quando você passa por algo assim, começa a enxergar a vida com outros olhos, passa a reconhecer sinais que antes ignorava. Aprende a confiar no tempo de Deus e na sabedoria de Maria, que conhece os bastidores do céu e sabe exatamente quando e como menos apresentar nossa causa ao Filho. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o que acontece entre a entrega da nossa oração e a manifestação do milagre pode revelar muito sobre a forma como Deus age e como somos convidados a esperar com confiança. Mesmo quando tudo ainda parece em silêncio, comenta: aí eu creio no tempo de Deus. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o que acontece entre a entrega da nossa oração e a manifestação do milagre pode revelar muito sobre a forma como Deus age e como somos convidados a esperar com confiança, mesmo quando tudo ainda parece em silêncio. Existe um momento que quase ninguém vê, o intervalo entre o nosso clamor e a resposta do céu. É um tempo misterioso e muitas vezes angustiante. A gente ora, entrega, acredita, mas os cenários, o que elas carregam. Maria vê o que ninguém vê. Ela enxerga o cansaço nas entrelinhas, a desesperança escondida num amém sussurrado, o desespero disfarçado de coragem, e por isso, sua intercessão tem um poder tão específico. Ela não força nada, mas encaminha tudo com sabedoria, porque Maria conhece o tempo de Deus e respeita cada etapa da nossa jornada. É difícil aceitar que a espera faz parte do processo, mas o milagre não é só o final da história. Muitas vezes, ele está sendo construído no meio do caminho, no silêncio que molda nossa mentalidade, nas pequenas decisões que tomamos, mesmo sem respostas claras,
e nas revelações internas que surgem enquanto caminhamos sem ver. Deus não está apressado. Ele está comprometido com o que realmente vai nos transformar. E Maria, como mãe, vai segurando nossa mão, mesmo quando a gente nem percebe. Escreve aí: tô nessa jornada também. Quando paramos de lutar sozinhos e escolhemos confiar, nasce em nós uma força silenciosa, não como desistência, mas como uma entrega consciente. É nesse momento de urgência verdadeira, muitas vezes escondida, no silêncio e no cansaço, que Maria age com amor de mãe, levando nosso clamor direto ao coração de Jesus. Ela entende dores que o mundo não vê e transforma nossa oração em ponte entre o desespero e a esperança. Para o céu, nunca é tarde. Deus não se guia pelo nosso tempo. E Maria intercede, não só para que o milagre aconteça, mas para que sejamos sustentados até que ele venha. Porque o verdadeiro impacto da oração não está apenas no que muda ao redor, mas no que o sei, fortalece dentro de nós. E é por isso que, agora, eu quero te conduzir a um momento muito especial. Um momento de entrega total, sem reservas. Uma oração feita, não com as palavras decoradas, mas com o coração inteiro, do jeito que ele está menos cansado. Sim, mas disposto a confiar. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há algo que muitas vezes passa despercebido no meio da dor e da urgência. O quanto a nossa fé, mesmo ferida, é capaz de mover o céu. Não estamos falando de uma fé perfeita, cheia de certezas, mas daquela fé que persiste mesmo tremendo, que continua orando mesmo entre lágrimas, que se recusa a desistir mesmo quando já não vê saída. É essa fé que toca o coração de Maria, porque ela reconhece a força escondida por trás da nossa fragilidade, e é exatamente aí que ela age com mais ternura e precisão. Há bastidores acontecendo enquanto você ora, enquanto o seu coração está aqui, tentando entender por que ainda não veio a resposta. Há uma movimentação invisível acontecendo no alto. Maria está lá, apresentando cada detalhe da sua causa, não com frieza, mas com compaixão. Ela não apenas intercede, ela acompanha o processo inteiro. Isso muda tudo, porque quando você entende que não está apenas pedindo algo a uma força distante, mas sendo acolhido por uma mãe presente, sua mentalidade começa a mudar. Você para de ver a oração como uma tentativa desesperada de convencer Deus e começa a viver a oração como um diálogo de confiança, onde o seu papel é entregar e o dele, cuidar. E mesmo que nada mude imediatamente do lado de fora, algo dentro de você já começou a ser transformado. O medo começa a ceder espaço para a esperança. A ansiedade dá lugar a uma espera com um propósito. E aquele caos que parecia incontrolável começa a ser reorganizado pela graça. Isso não apaga a dor, mas ressignifica o sofrimento. Porque você sabe que não está enfrentando tudo isso sozinho. Maria caminha à sua frente, abrindo espaço, desatando nós, preparando o terreno para aquilo que virá menos no tempo certo, do jeito certo. Escreve aí: Maria, passa na frente da minha causa. Se você ficou comigo até aqui, é porque algo aí dentro foi tocado de verdade. E se essa mensagem falou com você, então esse canal também é seu lugar. Porque aqui a gente caminha junto, com fé, acolhimento e esperança. Aproveita e se inscreve para continuar recebendo conteúdos que fortalecem, que curam, que fazem a gente enxergar com os olhos da alma. Deixa aqui nos comentários: essa mensagem foi para mim. Só para eu saber que você chegou até o final e que a gente seguiu juntos até aqui. E se esse vídeo te trouxe paz, clica no like. Não só para apoiar, mas porque isso ajuda a espalhar essa mesma paz para mais corações que estão precisando. Tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo o que a gente falou. Clica e continua comigo por lá. A gente ainda tem muito para viver menos com fé e com propósito.